Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre RF Environment, que no português significa ambiente de radiofrequência. Normalmente nós falamos sobre redes Wi-Fi, redes sem fio, com uma certa cautela, um certo receio, ou até mesmo uma preocupação. Hoje o mundo gira em torno de dispositivos móveis, de aplicativos que estão instalados nesses dispositivos móveis e dependemos muito deles. Ou seja, nós temos a aplicação bancária que vai ser utilizada através do app do banco, onde está instalado dentro do meu celular, do meu tablet ou até mesmo de um notebook. Essa aplicação, para ela chegar até a sua objetividade, até o seu destino, que são os servidores do banco ou daquela aplicação que você está utilizando, ela requer o meio físico de disponibilidade como acesso, ou seja, uma rede de acesso que normalmente quando você utiliza um dispositivo, você está utilizando esse meio físico, esse meio ambiente do espectro, o ar, sem fio. E por utilizar em grande escala esse meio físico, ao nos depararmos com uma lentidão, uma oscilação no sinal ou até mesmo uma interrupção na comunicação entre o dispositivo móvel e o servidor da operação ou o destino da sua página que você está abrindo, nós nos preocupamos e acabamos nos sentindo prejudicados. Agora, por que desse prejuízo? O que causa esse prejuízo? Justamente esse assunto do RF Environment, que a gente trata em alguns aspectos ou até mesmo com alguns fabricantes, ele trata de avaliar esse espectro antes mesmo que a gente construa a rede Wi-Fi. Então é preciso eu me preocupar primeiramente com o meio físico, onde eu vou implementar a minha rede Wi-Fi, para depois sim eu alocar um equipamento, um access point, com uma determinada intensidade. Esses são aspectos físicos e aspectos que nós tratamos lá no projeto da rede Wi-Fi. Então, essa é uma preocupação de projeto para a sua rede Wi-Fi. Qual é a preocupação? Bom, se eu tenho uma variação dessa, como eu citei anteriormente, como uma falha, uma indisponibilidade, uma interrupção, eu muitas vezes acabo retraindo. Poxa, depois eu acesso o meu aplicativo, depois eu vejo a rede está falhando, a rede está ruim, a rede está lenta. Então, essas características comuns, que a gente sempre fala que a rede parou, a rede está lenta, a rede caiu, são causadas por problemas no meio físico, normalmente. Porque eu estou acessando um dispositivo aqui, ao lado, na sala ao lado, no apartamento ao lado, na empresa ao lado. Existem também outras pessoas utilizando a rede Wi-Fi. Então, esse espectro, esse ambiente, ele pode estar prejudicado, que a gente chama de interferência. Então, esse prejuízo no meio físico, que é um prejuízo com relações de potências e relações de grandezas em potências, aqui nesse mundo Wi-Fi, a gente trata ele em miliwatts. É uma potência muito baixa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que, nossa, o Wi-Fi dá câncer, o Wi-Fi prejudica a minha saúde, eu estou até com tontura de tanto que o Wi-Fi está prejudicando o meu cérebro. Existe sim um vínculo, é óbvio que a parte física tem uma relação, mas a potência que um access point irradia para o espectro, ela é muito baixa, muito pequena. Para ter uma ideia, a gente tem uma proporção de dispositivos que recebem esse sinal com 100 miliwatts, 200 miliwatts, 400 miliwatts, 500 miliwatts. Ou seja, eu estou falando em meio watt. A sua geladeira tem um consumo muito maior, o seu televisor tem um consumo também maior, a iluminação da sua residência ou do seu escritório tem uma potência, muitas vezes, maior, muito maior normalmente. A irradiação que isso causa no espectro e o prejuízo que isso traz para a sua saúde, ele é proporcionalmente, falando de uma bola de basquete com uma ervilha, uma desproporção muito grande. A relação dessas potências são realmente bem distantes. O que a gente precisa se preocupar? Com a análise do espectro. Então é justamente isso que eu estou falando para vocês.
A preocupação que você precisa ter é com o meio ambiente antes de você colocar o seu access point na posição indicada. Para isso, eu vou expressar um pouquinho em algumas telas, um pouquinho mais adiante, sobre como fazer isso dentro dos equipamentos Unify. Uma das formas que nós temos é o próprio access point fazer a leitura espectral. Ele trazer para o meu software ou para o resultado que eu estou esperando as informações de intensidade de sinal. Então, lá se fala em menos 60 decibéis, menos 70 decibéis, menos 40, enfim. Nós estamos falando em uma grandeza do mundo Wi-Fi. Normalmente a gente utiliza decibéis para números que são ou extremamente grandes ou números que são extremamente pequenos. É uma relação logarítmica, então facilita um pouco a expressão, né? Nós não vamos tratar tão profundamente nessa expressão matemática ou física, mas sim nas equivalências. Então eu vou mostrar para vocês como funciona de forma superficial, como um overview, para que todos tenham uma noção do que a rede Wi-Fi pode causar, ou, ao contrário, né, você pode precisar desta rede para que ela funcione com um pouco mais de intensidade. É claro que o estudo ele é um pouco mais prolongado, a gente trata isso nos nossos treinamentos em nível de engenharia, na parte de projetos, quando a gente estuda realmente esses números de potências, de recepção, o que cada valor de potência proporciona em relação à velocidade para o nosso efeito claro de aplicação da rede Wi-Fi. Então, esse resultado a gente vai tratar ao longo de algum tempo. Isso é preciso realmente um estudo um pouquinho maior, um pouquinho mais de tempo de estudo, alguns dias, algumas horas a mais para você interpretar isso da forma correta e projetar a sua rede da maneira mais adequada. O objetivo é só esclarecer esse ponto da ferramenta que ela vai ajudar você a ter uma visão global do ambiente, do RF Environment. Vamos lá dar uma olhada nisso então? Então agora acessando a interface gráfica da controladora, nós conseguimos visualizar através de um determinado access point, aqui na aba Tools, eu tenho o recurso RF Environment. O RF Environment, assim como expliquei anteriormente, ele trata da ocupação do meio físico, ou seja, do meio ambiente. No entanto, o software ele foi criado com o objetivo de analisar canal por canal da frequência de 2 GHz e da frequência de 5 GHz, neste caso do access point que possui as duas frequências disponíveis. Em 2 GHz a gente tem desde o canal 1 até lá o canal 11, 12, 13, são canais que podem ser utilizados ou canais que estão no limiar de implementação do padrão Wi-Fi. Nós temos aqui, por exemplo, um canal com um sinal baixo, um sinal fraco, uma ocupação física também baixa. Ali eu consigo visualizar o percentual de utilização do meio físico, ou seja, do espectro da camada física que está sendo utilizada por equipamentos que estão transmitindo nessa faixa de frequência. 25% da interface aérea está sendo ocupada, com um sinal de recepção de menos 95. Eu poderia trabalhar nesse canal, só que aí vem a outra preocupação, que são os canais vizinhos, para eu me preocupar principalmente com a amplitude do canal. Essa parte de amplitude eu vou deixar para uma outra situação, para falarmos, um outro vídeo, e a gente falar sobre ela com um pouquinho mais de calma. Aqui a gente tem a análise para 20 MHz, e aqui embaixo eu tenho para 40 MHz. Da mesma forma, eu vou ter uma ocupação obviamente maior para 40 MHz, com intensidades diferentes. Em 5 GHz a gente percebe o mesmo problema. Algumas faixas possuem interferências, sinais mais fortes. No entanto, não são sinais tão fortes que, se a gente usar uma técnica chamada controle de SNR, a gente também consegue contornar operando dentro deste canal. Eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo e a gente falar sobre ele mais adiante. Então aqui eu teria condições e disponibilidade de utilizar vários outros canais. Desde os canais inferiores, né, de 20 MHz, até os canais mais elevados, como 40 ou até 80 MHz eu tenho uma ocupação
bem tranquila. Então eu evitaria, obviamente, esse próprio canal, que é o canal que a gente está operando aqui em 80 MHz, na faixa de 5.490 a 5.570, e evitaria esse canal para minimizar mais ainda os níveis de interferência, e utilizaria canais próximos ou, de preferência, canais distantes, para também não ter o problema do ruído além da interferência. Então aqui fica a dica aí sobre o RF Environment, que ele é uma ferramenta bem interessante para ser utilizada, né? E para quem utiliza redes Wi-Fi da linha Unify, tem um recurso que já é parte integrante do Site Survey para análise desse espectro. Espero que tenha ajudado, que tenha colaborado um pouco com o conhecimento de todos vocês, e a gente tenta aí com toda certeza levar até vocês algumas dicas para que a gente evolua aí com o conhecimento de Wi-Fi. Para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais, basta acessar o nosso site, intelco.com.br, e aqui a gente tem o curso de Unify, que é um curso oficial, onde a gente trata o planejamento, são 2 dias inteiros de planejamento voltado a assuntos relacionados ao que eu acabei de explicar para vocês. Temos turmas aí em todo o Brasil, então dependendo da data e de quando você tiver disponibilidade, é só acessar e escolher um treinamento para participar conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima.